Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de linguagens, que conta com a participação dos professores de Educação Física, o professor Diogo Barbosa e a professora Luciana Drummond. Sejam bem-vindos, professores. Antes de começar com as questões, nós vamos relembrar os temas de Educação Física. Vamos começar com o professor Diogo. Tudo bem, professor? Bem, Cláudia. Bom dia, né? Bom dia aos alunos aí, professora Luciana. Bom, no ensino médio, essa semana a gente trabalhou no primeiro ano com a questão aí dos tipos de exercícios físicos. Falamos um pouquinho aí, né, da diferença entre exercício físico e atividade física, algo até que eu já tinha abordado aqui mesmo com a professora Luciana, de outras séries, né, do fundamental. No segundo ano, falamos um pouquinho sobre esportes indígenas, algumas modalidades ali que são bem parecidas com as modalidades atuais, como por exemplo o arco e flecha. E na aula do terceiro ano conhecemos então os novos esportes olímpicos, aqueles que vão estrear as Olimpíadas agora de 2021, né, que seriam esse ano, adiado devido à pandemia, e outras modalidades aí, né, que têm a ambição de se tornar olímpico um dia. Ótimo. Professora Luciana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor Diogo, bom dia, meus alunos, bom dia a todos. Conta pra gente, professora, quais foram os temas vistos hoje? Bom, nas aulas de hoje, a gente falou com o quarto ano o tema de basquete. E aí a gente construímos um basquete, um mini basquete, fizemos o basquete copo e aprendemos algumas regrinhas também para fazer em casa. Já no quinto ano, a gente falou um pouco sobre o vôlei aí que é o queridinho e que a gente gosta tanto. Aprendemos aí que a gente tem a oportunidade de treinar alguns fundamentos em casa com balão. E a gente pode também utilizar outras formas de treinar em casa também o vôlei. Já no sétimo ano, a professora Luciana veio com muito carinho também falando sobre ginástica, que é um tema muito querido também, que já tem vindo aí em alguns PETs. E falamos sobre vários aspectos da ginástica, tanto da ginástica para todos quanto a ginástica rítmica. Trouxe alguns aparelhos para a gente conhecer e também aprendemos outras formas de praticar também em casa. Ótimo. Agora que já relembramos os temas de educação física, vamos às perguntas. Vamos lá. Quinto ano, qual o número máximo de toques que uma equipe de voleibol pode dar na bola, professora? Ótima pergunta, essa é sempre uma dúvida, né, professor Diogo? Exatamente. Na escola a gente sempre, o pessoal pergunta, porque às vezes a gente vai ali e começa a jogar, por exemplo, dá 1, 2, 3, corta. E aí já vem aí o jogo propriamente dito de 1, 2, 3, corta, que vai nos ensinar aí que no vôlei a regra permite 3 toques e que a gente faça esses toques alternados. Então é importante essa pergunta para a gente saber que se a gente estiver treinando e der, né, professor, 2 toques ou der mais, quer completar alguma coisa? Não, uma coisa interessante aí, né, vai vir nas memórias, eu detesto apitar jogo de aluno, né, mas tem uns famosos interclasse aí da vida. Me lembro de uma vez que eu expliquei o vôlei e fui apitar um jogo de aluno que o árbitro faltou, né, e aí o menino ele fez um bloqueio, e aí o bloqueio, né, professor, ele não conta como toque, então a bola bateu na mão do menino e ele mesmo já pegou com o pé, que é outra coisa que eu não sei se estou dando spoiler das perguntas, mas que a gente pode usar o pé para poder salvar, né? E aí todo mundo ficou assim, pessoal, que é isso, menino, né, deu 2 toques seguidos, mas o bloqueio não conta, né, pessoal? O bloqueio não conta como toque, inclusive nessa situação o menino fez o bloqueio, ele mesmo pôde pegar de volta e usou o pé. E se por acaso bater no bloqueio e a bola for para trás, né, a pessoa que pegar lá atrás conta como primeiro toque. Aí no caso, se eu contar o bloqueio, vão ser 4, né? O bloqueio tira ele aí, fica nulo. E eu conto todos 3. Então são 3 no total, como a professora Luciana explicou aqui. Entendido. Terceiro ano. Há alguma possibilidade de um esporte descontinuado voltar aos Jogos Olímpicos? Então, nós abordamos um pouco aí, né, os esportes descontinuados, ou seja, aqueles que já foram olímpicos lá no início dos Jogos, né, e que hoje não são mais. Então, assim, eu acredito que não, né, no início ali, digamos que talvez o COI não conhecia tantos esportes assim, então ele colocou algumas coisas assim como cabo de guerra. É uma prática bacana, mas não é um esporte que eu tenho cobertura midiática, né, onde eu tenho equipes de cabo de guerra, pessoas que vão treinar. Então, assim, os esportes, né, que já ficaram lá atrás, eles têm pouca cobertura midiática, eles são praticados em
poucos países. Então, eu acredito que dificilmente um desses esportes lá de trás volte a ser olímpico. A gente tem tanto esporte bom igual o próprio futsal, que acho que nós vamos falar à frente, que pode ser olímpico. Nossa, é porque voltar não, né? Não é verdade? É um assunto muito bacana que a gente fica aí pensando, né? E uns que a gente queria que fosse, uns que a gente queria que retornasse, outros que a gente queria que saísse. E a gente sempre fica com esse questionamento aí de vários assuntos. Ninguém entende a cabeça do povo lá do Comitê Olímpico, né? Verdade. Vamos falar disso aí. É isso aí. Quarto ano, professora, quantos jogadores tem em uma equipe de basquete? Olha, muito boa pergunta, porque também sempre surge essa dúvida e a gente, apesar de ser para o quarto, às vezes a gente dá aula lá para o sétimo, para o oitavo e muitas pessoas e alunos não sabem. Então a gente fala aqui que são 5 jogadores que jogam na quadra e 7 reserva. E espero que tenha sanado essa dúvida aí de uma vez por todas, né, professor? Correto. Segundo ano, a luta indígena pode ser considerada uma arte marcial? A luta indígena não chega a ser considerada uma arte marcial, né? Como eu falei até numa aula, acho que nem foi do ensino médio, foi até do 9º ano, embora falando de luta também aqui, né? A arte marcial, esse termo marcial, ele é voltado para a guerra. Então, é uma luta, né, voltada para a guerra, antigamente, quando não tinha tanto recurso assim, né, de arma de fogo ou de outras armas como a gente tem hoje, né? Hoje a luta, uma guerra, né, praticamente não serviria de nada. Mas as lutas indígenas que a gente tem, né, que os povos indígenas aqui do Brasil ainda praticam, não são lutas assim com o objetivo, né, de ferir, de machucar outra tribo, são coisas que fazem parte da cultura deles ali para poder mostrar quem é mais forte, quem tem mais técnica, é uma coisa mais de uma competição mesmo entre eles. E por ser diferente da cultura da gente, né, a gente acha estranho, não é, professor? Acho porque esquisito, né? às vezes a gente vai pesquisar, vai olhar ali as lutas e aí a gente fala, gente, que estranho, acha aquilo um absurdo. E na verdade faz parte da cultura deles, mas pra gente que está de fora é realmente muito estranho. Se for olhar também, né, se eles forem dar uma olhada nas nossas lutas, provavelmente eles vão achar estranho as nossas lutas, né? Então isso que é bacana aí da cultura, a gente conhecer outra cultura, né? Ver que é legal, valorizar, enfim, eu gosto bastante. Boa observação. É isso mesmo. 7º ano. O que significa FIG e para que serve? FIG, nós falamos aí que é a Federação Internacional de Ginástica. E para que serve a FIG? A FIG ela serve para orientar, para difundir os eventos da ginástica em geral. Poderíamos dizer, né, professor Diogo, que seria tipo como a gente poderia comparar a FIG com a CBF? Na verdade, com a FIFA, né? Com a FIFA, né? Isso, que a FIFA é o órgão internacional, né, que rege o futebol, e a FIG rege a ginástica, né? Uma coisa bacana aí, que eu até falei na minha aula, é que a FIG recentemente ela tentou apadrinhar o parkour, que é um esporte novo que está nascendo. O pessoal do parkour não quis, né? Eles falaram, não, nós não somos ginástica, o parkour tem vários elementos, né? E o que eu sempre digo, um esporte para ele ser grande, primeiro ele tem que ter uma federação internacional de respeito, como se fosse a FIFA, a FIG, né? Uma federação de respeito. Então eu acredito que o parkour teria mais sucesso, talvez mais chance de se tornar um esporte olímpico, se ficasse lá com a FIG, né? Mas eles não querem, tem essa queda de braço, enfim, né? Vamos aguardar aí para ver. Ok. 3º ano. Quais os esportes estão mais próximos de conseguir uma vaga nas Olimpíadas? Nossa, gente, é difícil falar, né? Como eu falei há pouco, ninguém entende a cabeça do COI, né? Do Comitê Olímpico Internacional. A regra deles é a seguinte, o esporte ele tem que ser praticado aí em pelo menos 40 países, 4 continentes, né? E a gente tem vários esportes que atendem esse pré-requisito e que não são, como é o caso do nosso futsal, né? Não dá para entender. O futsal que é um esporte genuinamente brasileiro, na parceria ali Brasil-Uruguai, com certeza nos dariam medalhas, e o futsal está ali tentando entrar e nada, né? Eu vi recentemente aí estava assistindo um jogo de futebol falando que o break, que é um tipo de dança que foi esportivizada, vai virar esporte olímpico em 2028. Igual eu falei, nada contra o break. Eu acho que tem que ter o máximo de modalidades possíveis, né? Então, assim, a gente não entende a cabeça do COI, do Comitê Olímpico, para saber quais que são. Mas quais que merecem, com certeza, futsal, MMA, algum outro, Luciano, que você lembra aí?
Nossa, estou aqui pensando ainda, viajando ainda na parte do break, entrar aí como... Esporte olímpico. Aí a gente está pensando aqui, essa eu não vou arriscar não, porque eu ainda estou pensando no break, eu também li sobre essa reportagem e está uma discussão geral sobre isso aí, né? Mas claro que concordo aí que o futsal precisa e com certeza concordo em gênero, número e grau. Ok. 7º ano. Em que a ginástica para todos é diferente das outras modalidades de ginástica? Nossa, ótima pergunta, né? Porque se a gente for pensar, o próprio nome, ele já dá embasamento para a gente ter a resposta disso aí. Ginástica para todos. Então aí a gente pensa nisso. Se o nome é ginástica para todos, a gente sabe que ela não é competitiva. E isso já é um ponto chave, porque aí ela vai incluir várias idades e vai ter vários pontos aí que eu não posso dar muito spoiler, senão vamos fazer outras, né? E professor Diogo, pratica ginástica para todos, pelo menos? Já como é que tá aí? na faculdade, né? Já fiz com meus alunos, mas eu ia falar de uma coisinha que mais que vou dar spoiler. Deixa para a próxima, já imagino que esteja ali no script. Então vamos à próxima. 1º ano. Quais são as principais adaptações fisiológicas que os exercícios físicos provocam no sistema cardiorrespiratório? Muito boa pergunta, né? Eu sempre fico assistindo isso aí com os meus alunos, eu falo isso aqui, né, direto. Lá na minha escola tem um último andar lá, que são 3 andares, né? O pessoal que estuda nesse último andar lá no 3º, eles chegam às vezes, né, do recreio, nem sobe tão rápido correndo, chega lá totalmente ofegante. Né? Então, as primeiras adaptações que o exercício provoca no sistema cardiorrespiratório é melhorar essa questão da ventilação. Eu já não preciso, né, respirar tantas vezes para captar esse tanto de oxigênio. Então, eu vou conseguir oxigenar melhor. Com poucas respiradas, eu já consigo suprir. Né? O coração também não vai ter que ficar tão disparado para poder mandar esse oxigênio para o corpo todo. Então, uma das adaptações é essa, né? A pulsação de uma pessoa fisicamente ativa, ela é bem menor do que uma pessoa, né, totalmente sedentária. Então, eu vou conseguir, né, fazer as minhas tarefas do dia a dia mesmo, com maior facilidade, com maior calma. Não é isso? Com certeza, tipo eu, né? Quando estou dando aula aqui, como vocês viram aí nas aulas, e aí começa a ficar ofegante, né? A pandemia é assim mesmo, Luciano. Eu também estou desse jeito, mas... Assim também, Cláudio. Mas vão entrar em forma rápido, né? Vamos, deixa voltar ao normal. Isso. 4º ano. Quem inventou o basquete? Eita, quem inventou o basquete? Nós temos um ponto forte aí, que foi um professor de educação física. Isso aí já é um ponto fortíssimo para a gente. É interessante a gente saber, conhecer, dar valor e dar crédito, né? Por ser um professor de educação física canadense e o nome dele é James. Aí eu teria que chamar minhas colegas. Acho que é Naismith, eu sempre falei Naismith. Não sei se tá certo, não. Eu tô aqui, Cláudia, ajuda aí, você entende de inglês? Nós deveríamos estar com o inglês aqui. Bilíngue, né? Para nos ajudar aí a pronunciar da melhor forma, né? Mas vamos ficar aí do seu jeito, então, né, Schmidt? Naismith, que eu sempre falei. Aí, tá vendo? Ok. Basquete. Ótimo. 1º ano agora, professor. Existe algum outro tipo de teste de controle de obesidade mais eficaz do que o IMC? Sim, existe, né? Na aula eu mostrei para vocês o IMC. O IMC, ele é um teste que leva ali em consideração a sua altura e o seu peso, tá? É o teste base aí do IBGE para controlar aí, né, a questão da obesidade. São aquelas estatísticas que eu apresentei também, mais de 60% da população brasileira está sobrepeso em relação ao IMC. Ele é um método que ele tem uma certa lógica, ele é um método fidedigno, mas a gente tem que pensar o seguinte, ele leva em conta a altura e peso. Então você pega um atleta, por exemplo, né, Mike Tyson, que até voltou a lutar há pouco. O Mike Tyson, quando você coloca lá no IMC, ele não é um lutador tão alto e ele é muito pesado. Né? Só que o peso dele ali não é gordura, é músculo. Então o teste ideal para você saber realmente se você está sobrepeso, se você está obeso, é o percentual de gordura. Você saber a quantidade de gordura que você tem dentro do corpo. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso, vocês devem conhecer, quem já foi em academia, já fez esse teste, que é o teste do adipômetro. É um aparelhinho parecendo uma pinça, né, que eu vou beliscando aqui as dobrinhas de gordura, depois eu jogo uma equação matemática e ele me fala o percentual. Por exemplo, 10%. Quer dizer que 10% de todo o meu peso corporal
é gordura. Por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos e tem 10% de gordura, obviamente 10 quilos são gordura, o restante, né, músculo, osso, né, os outros órgãos ali do corpo dele, tá certo? Lembrando que as mulheres precisam de um percentual de gordura um pouco maior que o dos homens, né? Os homens ali entre 8% e 15% você vai está dentro, né, da normalidade, contra as mulheres entre 15% e 23%. Então percebam aí, ó, o máximo do homem, que é 15%, é o mínimo da mulher. E a mulher vai precisar, né, questões hormonais, acho que até tem uma pergunta dessa aí, nós vamos entrar em mais detalhes disso. Alguma coisa, senhora, complementar? Eu estou aqui pensando, nesse caso aí é quando o pessoal está na academia ou às vezes está fazendo alguma atividade, aí fala, não quero perder peso. E começa ali a fazer caminhada, fazer atividade, está lá malhando, na hora que pesa está o mesmo peso aí, e aí? Tem né? os dois lados, né? Essa pessoa está com medo de peso, se ela ganhou massa muscular, ela está achando ruim, né? Às vezes contrário, às vezes a pessoa ali, né, perdeu o peso na balança, mas desidratou. Então assim, gente, peso... IMC, lógico, dá para controlar, né? Mas o ideal é essa questão realmente do percentual. Tem desde esse teste do odipômetro, tem um outro que eu não citei aqui, que é o da bioimpedância, que é uma corrente elétrica perceptível, né? Que passa pelo seu corpo, liga uns eletrodos assim, e quando ela passa pela gordura, né? A corrente elétrica ela conduz de maneira diferente, então ela acusa ali a quantidade, né? Tem um outro que chama bioimpedância, não, pesagem hidrostática, que só os clubes de ponta aí que tem, esse é o mais preciso, né? Enfim, diversos métodos. O que tiver o percentual de gordura, vai te dar realmente o percentual, esse é o melhor. Perfeito, entendido. Vamos lá. 5º ano. Quantos jogadores tem uma equipe de vôlei, professora? Boa pergunta também, 5º ano aí representando a parte do vôlei. E sempre também tem bastante dúvida quando a gente vai dividir, principalmente a escola, que a gente não tem quadra, aí a gente sempre fica com essa dúvida. Mas também, para esclarecer aí e não esquecer mais, nós temos 6 jogadores que jogam na quadra e nós temos 6 reservas. Não só lembrando aqui do líbero, né, embora a gente não faz isso na escola, né, geralmente é 6 alunos mesmo, faz o rodízio ali de 6-0, mas se você vê um jogo, né, às vezes de alto nível da seleção, você vai estranhar o líbero, que é aquele cara que está com a camisa diferente. Então, na verdade, a gente considera o líbero ali como um 7º jogador, né, porque ele vai rodar só no fundo ali de quadra, posição 1, 6 e 5, ele não vai para aquela parte da frente para atacar. Quando ele iria para aquela parte da frente do rodízio, ele sai, entra um outro jogador ali, momentaneamente o time fica todo mundo, né, com camisa igual, depois ele volta. O líbero é um cara especialista em defesa e recepção. Então, às vezes, você vê ali na escalação, né, que sobe os jogadores ali, descruza o braço, faz aquele negócio na quadra, e geralmente o líbero está ali na pontinha, pode se considerar, né, e um 7º. Pode considerar, exatamente. No vôlei de alto rendimento com o líbero. Certo. 2º ano. Qual a diferença entre canoagem e remo? Boa pergunta, né? 2 esportes aí olímpicos, de embarcações, né, que eu falo, e canoagem e remo. Qual que é a diferença? A canoagem, eu vou, né, remar, vou ter o remo de todo jeito, né? Aí pode ser remo duplo, se for o caiaque, ou a canoa, um remo simples. Só que o atleta ele vai estar aqui, ó, para frente. Então, ele vai remar no mesmo sentido aqui, ó, que ele vai estar olhando. Ele vai saindo para frente. Já o remo não, o remo eu faço esse movimento aqui, ó, e a embarcação vai para as minhas costas. Então é uma das diferenças. Tem a questão ali do leme também, o leme do remo ele é mais rígido, mais travado, né, enquanto da canoa e do caiaque eu consigo ter, né, mais uma movimentação, mas basicamente são essas diferenças. Certo. 5º ano. Quem criou o vôlei e como ele era chamado antigamente? Nossa, essa aí também muito boa pergunta. A gente sabe aí que quem criou o vôlei foi o William George Morgan, que também tem um nome, né, que a gente fala Morgan aí quase. E, se eu não me engano, em 1895. Isso. E também tinha um nome que todo mundo, quando a gente pergunta os alunos, essa é do 5º? Exato. O que acontece? Eles ficam ali, Minotete, falam vários nomes diferentes, né? Até marionete já saiu na minha aula. Até marionete também já saiu na minha. Então, o certo seria Mintonete, não é isso aí, professor? Isso. Não falei errado, tô certinha. Tá vendo? Vocês não esquecerem, Mintonete. Ok. 7º ano. Você falou durante a aula
sobre os aparelhos da ginástica rítmica. Mas qual é o objetivo dela? Ah, ótimo. A gente viu lá a bola, viu o arco, viu a fita na aula. E qual que é o objetivo da ginástica rítmica? Então, se a gente for pensar também, o próprio nome, ele nos dá aí uma ideia, né? Ginástica rítmica, que vem de ritmo. Então, quando a gente ali mistura um pouco dos aparelhos com o movimento sincronizado, o que é que vai acontecer? Vai dar o ritmo. Então, o objetivo da ginástica rítmica é praticamente isso, aliar a música com a expressão, com a arte, com um jogo teatral para alinhar, e os aparelhos, que a gente não pode esquecer deles, todos esses movimentos e fazer o ritmo. Então, em casa mesmo, se você não tem um aparelho, não tem a bola, não tem o arco, você pode pegar qualquer, assim, que seja fazer uma bolinha com um jornal e tentar introduzir ali, fazer uma dança, fazer uma coreografia e tentar experimentar o ritmo junto com os aparelhos e dentro da ginástica também. É isso, professor? Um dos objetivos pode acrescentar também, né, fazer isso tudo de maneira mais perfeita possível, entre aspas, já que os árbitros vão dar nota aí final para performance, né, assim? E Exatamente. aí ter os vencedores. Então você tem que saber ali manejar. No último aula eu falei, né, nas minhas aulas de ginástica rítmica da faculdade, a professora ficava rindo de mim, né, até porque é um esporte exclusivamente feminino, acho que o Luciano deve ter falado na aula dela. Então na hora que, né, nós homens, eu que sou mais do esporte, assim, a gente vai praticar, a gente não tem tanto ritmo, não. Mas legal, interessante. Mas dá pra ter um manejo. Tem que tentar. Tem que ter um manejo. Passar pela matéria, né? A professora me dá nota, fiz o melhor lá. É isso mesmo. Terceiro ano. Quais são os pré-requisitos para um esporte se tornar modalidade olímpica? Você já tinha começado a falar alguma coisa, mas agora a pergunta aparece. Eu mesmo spoiler, né? Isso. Então, o critério do COI, como eu tinha dito, é ser praticado em 40 países, pelo menos 4 continentes para homens, e se não me engano, 30 países e 3 continentes para as mulheres. Já visto todos os esportes praticamente, né? Tem masculino e feminino, com exceção que eu falei aqui agora da ginástica rítmica, e outros critérios também, questão de cobertura midiática, né? Tem que ter uma certa cobertura ali, número de pessoas praticantes. Não adianta apenas ser praticado, por exemplo, né? Um esporte ser praticado no Brasil, um país de dimensão continental, ser praticado apenas em uma cidade ou no interior de São Paulo. Tá? Então, ser realmente praticado naquele país, né? Como um todo. Mas, como eu disse, não dá para entender muito a cabeça deles, né? De colocar alguns esportes, né? Igual, de novo, nada contra a escalada. Eu, pelo contrário, gente, eu por mim poderia ter todos os esportes, né? Eu organizo interclasses nas minhas escolas, meus alunos dizem, professor, vamos pôr um judô, vamos pôr um jiu-jitsu, vamos pôr atletismo, vamos. Sempre que tem tempo lá a gente coloca, né? Eu acho que quanto mais modalidade, melhor. Mas, tem algumas, como eu disse aí, né? O MMA e o futsal, pela questão ali, né? De mídia, de ser praticado no mundo todo, são esportes que mereciam estar. E a gente realmente não sabe por que ainda não está, né? Certo. Quinto ano. Qual é o objetivo do voleibol, professora? O objetivo do vôlei, vamos pensar aqui, a gente tem uma rede, então se a gente pensar bem, a gente tem uma bola própria para o vôlei. Então o que que acontece? O objetivo é o quê? Mandar essa bola para o outro lado do campo e tocar, né, ao chão da quadra, né, do adversário. E aí a gente marca ponto. Entenderam mais ou menos? Não é isso, professor? Tem uma outra forma aí de... Não, acho que além desse objetivo também não deixar, obviamente, a bola cair, né, do nosso lado. E mais, gente, vou até olhar para essa câmera aqui. Não chuta a bola de vôlei na aula de educação física. Eu mais mato pessoa de educação física de raiva. Nós estamos voltando. 2021, se Deus quiser aí, vai ter vacina e tudo, para de chutar a bola de vôlei, pelo amor de Deus, né? O coração dos meus alunos sabe que, nossa senhora, não pode chutar. É isso mesmo. Então é isso, estudante. Praticamos bastante nesse bloco, não foi? No próximo, contaremos com a participação dos professores de Educação Física, Cleide Paz, e do professor Diogo Barbosa, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Luciana. Já estaremos de volta, não saia daí.